Eu já passei por crises muito fortes. Crises que eu preciso de muita força para vencer. Olá, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos e fui convidado pela equipe Documentariando para gravar um vídeo sobre depressão. Oi, queridos, tudo bem? Hoje, no Documentariando, nós vamos conversar com o Matheus e ele vai nos explicar essa ideia de depressão. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Everton? Que bom, amigão. Obrigado por aceitar esse convite. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Para a gente começar, qual é a ideia de depressão? O que você tem a ver com esse assunto? Então, Everton, desde a minha infância, eu sentia que tinha alguma coisa em mim que não estava encaixada, não estava no lugar. Eu era menos alegre do que o normal, menos animado do que as outras crianças costumavam ser. Eu sempre preferi mais estar sozinho, sempre fui mais fechado, sempre vivi quase que preso num mundo particular. Isso tudo porque eu não tinha vontade de estar me inserindo em outras atividades. Tinha alguma coisa ali que estava me sugando. Você acha que nesse processo, nesse crescimento, enquanto criança ainda, você hoje já consegue enxergar que havia algo de errado? Sim, hoje eu já consigo enxergar de que existia alguma coisa errada. Uhum. Na época foi muito difícil pela falta de maturidade. Sim, eu era sim. só uma criança, eu não tinha Tinha como capacidade, dizer o que tinha, né? não tinha capacidade para entender o que estava acontecendo. Eu sentia que Entendo. tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era. Isso dificulta, inclusive, a procurar ajuda. Eu me sentia um estranho no ninho, mas eu não sabia por quê. Eu não tinha consciência de que precisava procurar um profissional. Ao mesmo tempo em que a sociedade também não é preparada para receber esse tipo de sentimento. Sim, a falta de informação sobre esse Sim, assunto a ela é falta de muito informação grande. é grande. Muito grande mesmo. Eu me vi ali perdido e sozinho. Eu não sabia o que fazer, como fazer, por que fazer. Havia um processo depressivo se desenvolvendo e eu não sabia. Mais tarde, já na minha adolescência, um pouco mais maduro, eu pude perceber de fato que existia alguma coisa se desenvolvendo, mas ainda assim não sabia o que era. E por volta dos meus 21 anos, eu passei por um estágio mais grave, mais sério, onde eu vi de fato que tinha alguma coisa errada. Então eu falei com a minha mãe: mãe, marca um psicólogo para mim, por favor, porque eu tô com um problema e eu tô precisando de ajuda. Eu não tinha mais prazer em desenvolver as minhas atividades, tudo se tornou muito pesado. O simples fato de levantar da cama era difícil. Acordar e saber que eu ainda estava vivo já era difícil. Comer, escovar os dentes, tomar banho, trabalhar. Essas atividades comuns do dia a dia, elas já começaram a mudar. Tipo, o que era legal deixou de ser legal. Deixou de ser legal. O que era necessário passou a ser difícil de fazer. Como eu falei, até para trabalhar era difícil. Ah, entendo. E a vontade que dava era largar tudo. Jogar tudo pro alto e me fechar. Eu não sabia o que fazer, eu estava completamente perdido. A depressão é um problema que tira a sua vitalidade, não é estar triste. Não é porque alguma coisa está dando errado. Não é porque alguma coisa vai mal na vida, não é porque eu briguei com alguém. Eu estava num estágio onde a minha vitalidade se foi, eu não queria estar vivo. É como se estar vivo fosse um castigo, fosse um fardo que eu tivesse que carregar. Aí você, na adolescência, você parte para a juventude, esse problema ele continua com você. Sim. E a partir daí você começa já a ter um tratamento com um psicólogo, tem essa iniciativa da família. Como eu falei, eu não entendi o que estava acontecendo. A partir do momento em que ficou muito sério, eu percebi que eu precisava de ajuda. O momento que fica sério é quando você começa a se isolar mais, quando seu comportamento muda, a partir desse momento. Sim, e como eu falei, a questão da vitalidade, ela se esvai completamente. Porque durante esse momento, uma ideia muito recorrente na minha cabeça foi o suicídio. Sim. A dor era tão grande, tão forte, que eu só queria ver aquela dor acabar. E a saída que você achava que seria a saída correta era se suicidar. Era o suicídio, porque era uma dor muito forte. E não só a questão da dor.
as coisas passam a não fazer mais sentido. Eu não entendia por que eu estava aqui. Eu não entendia por que eu tinha que todo dia acordar e fazer as mesmas coisas. Eu não entendia por que eu precisava trabalhar. Eu não entendia por que eu precisava entrar em contato com as pessoas. Tudo aquilo passou a ser muito pesado. E é como se o nosso cérebro perdesse muita força. É como se eu não tivesse um cérebro ativo como uma outra pessoa normal tem. Como se o cérebro estivesse morrendo. Eu não conseguia acessar certas coisas. Né? Isso. Perdi totalmente a vontade de viver. Não fazia nada, fazia sentido, nada. E as pessoas ao teu redor? Como é que eles te viam? Como é que era o olhar das pessoas sobre você? Tipo, você tá mudando o comportamento, a rotina de todo mundo, é sair para trabalhar, é sair para estudar, é se socializar com outras pessoas, mas você nesse momento está fazendo o contrário de muitas dessas coisas. Como é que foi a reação e o comportamento dos teus familiares que são os mais próximos de você? Com os meus amigos, eu sempre fui muito calado, sempre fui muito quieto, mais sério, mais observador. Eu prefiro estar ali olhando do que estar ali falando. Isso é meu, Sim. É minha personalidade. Mas ainda assim eles conseguiram perceber a diferença. Eles perceberam que eu estava mais quieto do que o normal. Apesar de ser quieto, eu estava muito quieto, extremamente quieto. Algumas pessoas falaram para mim, o que está acontecendo? Ah, tá tudo bem. Como eu falei, isso é carregado de uma vergonha, uma culpa. E algumas pessoas, quando elas vinham me perguntar, eu não queria falar o meu problema. Eu queria guardar isso para mim. Do lado dos amigos, eu não me sentia confortável. Do lado dos familiares, eu não queria preocupar eles. Sendo que esse não era o caminho. Eu precisava sim de ajuda. Alguns amigos me falavam, você não tá bem, eu tô vendo. Você tá muito quieto, mas eu sou quieto. Era a desculpa que eu dava. Uhum. E eles falavam, não, seu olhar tá muito vazio. Seu olhar tá muito vazio. Eu tô vendo que tem alguma coisa errada aí. E eu passei a ver que muitas pessoas começaram a enxergar isso. E eu vi que não dava mais para esconder. Foi um momento que eu procurei alguns amigos mais próximos para falar sobre isso. E posteriormente eu fui falar com os meus familiares. Primeiro eu falei com a minha mãe, falei, mãe, preciso de ajuda, marca um psicólogo, por favor. Depois de estar em contato com a psicóloga, de ter ali um diagnóstico, eu abri o jogo para os meus pais. Olha, eu passo por um problema de depressão, isso é muito difícil para mim. Falei sobre suicídio, foi muito doloroso para mim. E eu parto do princípio, assim, no meu caso, que eu não estou curado. Ainda é algo difícil para mim. Eu já conheci pessoas que, pela perda de um ente querido, passou por um período depressivo. Elas disseram que nunca tinham passado por isso, passaram naquele momento, depois aceitaram, digamos assim, o fato e se viram melhores daquela condição. E tem pessoas que sequer passaram por isso na vida. Mas para mim é algo que já vem há muito tempo, ali muito junto, muito íntimo comigo. Tive sim um período mais grave. Esse período mais grave já passou, mas eu ainda sinto muitas coisas que eu sei que tem relação com a depressão. E uma coisa que ainda me dói muito, me machuca muito. Tô aqui, nego. Pode falar à vontade. Em relação ao suicídio, porque é uma das coisas que não passou. E é algo que depois disso não tem como remediar. Eu já vi casos de pessoas cometerem suicídio e não tem mais o que fazer com essas pessoas. Eu tenho um medo muito forte de que um dia vai chegar a minha vez. Eu já passei por crises muito fortes. Crises que eu preciso de muita força para vencer. Onde, sinceramente, eu não sei como eu não me matei durante essas crises. E eu digo isso até recentemente. Há poucas semanas, ou poucos meses atrás, eu passei por algumas vezes por isso. É por isso que a depressão é um problema muito complicado. As pessoas na minha volta, elas meio que abaixaram a guarda. Porque eu, depois de ajudar do psicólogo e tudo mais, eu consegui lidar melhor com isso. Mas o problema não passou.
E por mais que eu saiba lidar melhor, isso é algo que acontece no meu cérebro. A psicóloga me ajudou a entender que, independente da minha força, da minha vontade de me ver livre disso, nem sempre isso vai estar ao meu alcance. Eu preciso ser forte, eu preciso lutar, mas é uma reação química que acontece no meu cérebro, eu não tenho como controlar isso. E eu tenho medo de que um dia venha uma crise tão forte e que eu não resista. Isso é doloroso para mim. Você acha que a ajuda da psicóloga ela foi importante para você? A ajuda da psicóloga foi muito importante, porque, como eu disse, eu não sabia o que fazer. Eu tive a dificuldade de entender o que estava acontecendo e, sobretudo, entender o que fazer sobre isso. Se eu não entendia o que estava acontecendo, não tinha como eu fazer nada. A psicóloga me ajudou também, porque calhou de eu cair em uma psicóloga onde ela também relatava passar por essa tendência. Ela relatou que muitas vezes ela sente aquilo querendo dominar ela, e ela tem que fazer alguma coisa sobre isso. E sobre o sentimento de culpa que eu te relatei, isso me ajudou muito, porque eu achava que era uma fraqueza minha. Ao mesmo tempo em que eu me sentia muito forte por resistir a tudo aquilo, eu sentia ainda assim que era uma fraqueza pela recorrência do problema. Por vir da infância, na infância eu já sentia alguma coisa. Então, a ajuda da psicóloga foi muito importante, porque ela abriu meus olhos para muita coisa que eu sozinho não era capaz de enxergar. Ela me mostrou que existem meios de se manter firme, ainda com o problema, e me mostrou que eu precisava estar disposto a lutar contra isso. Eu queria deixar para vocês uma mensagem de que é possível lutar contra, é possível se reerguer. É difícil ser forte nesse momento. Só nós que passamos por isso entendemos o que é. Antes de ter o meu problema agravado, antes de decidir procurar ajuda, eu não sabia o que fazer. Depois que eu decidi procurar ajuda, eu vi que existiam vários meios. Existem psicólogos que fazem a terapia de forma gratuita, psicólogos se formando. Existem trabalhos sociais que te colocam em contato com esses psicólogos. Existe o Centro de Valorização da Vida, como já foi falado. O próprio trabalho com psicólogo vai te mostrar muitos meios de lutar, vai te falar o que você pode fazer. Algumas coisas deram certo para mim, você precisa encontrar o que vai dar certo para você, o que é melhor para você. E para quem convive com uma pessoa depressiva, eu queria te alertar que é muito importante a sua ajuda nesse momento. A pessoa depressiva precisa de ajuda, você não pode banalizar o que ela sente, o momento dela. Você precisa entender que o que ela está passando é muito particular, é muito difícil. Nós recebemos, na realidade o Matheus nos recebeu na casa dele. Nós agradecemos muito, muito mesmo. E eu acho que o que a gente fez aqui hoje não vai parar aqui, até porque tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu acho que esse primeiro contato que a gente está tendo vai ser muito legal, porque a gente agora vai ter um contato, vai conversar, você vai conseguir dialogar conosco sobre algum outro tipo de assunto, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas através da tua fala. Então, assim, eu quero te agradecer de coração, cara. Eu acho que você foi incrível hoje, incrível mesmo. E dizer que o documentário todo, tá com você, a todo momento. A gente não vai te abandonar em nenhum momento. Se precisar, a gente está aqui. Para você que assistiu até agora, cara, a gente te agradece muito, muito mesmo. E que esse assunto, você consiga pegar desse vídeo todas as informações necessárias e levar adiante, sabe? Conversar com gente que precisa. Conversar com gente que é ignorante sobre o assunto e sanar dúvidas. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar o endereço do CAPS, a gente vai deixar telefone sobre o Centro de Valorização à Vida, a gente vai deixar os nossos contatos, se você quiser ligar e conversar com a gente, não tem problema, pode ligar a hora que for. Curte o nosso vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e possam ajudar outras pessoas. Compartilhe e comenta e seja documentariando.